Vamos entrar na palavra, irmãos. Eu vou falar de uma coisa aqui que a gente sempre está alertando, pegando no pé, puxando a orelha, mas é uma coisa que está sempre sendo martelada na vida da gente, que é esse fato do perdão mesmo. Amém? Eu vejo muitas pessoas, principalmente nós que somos de Jesus, nós não percebemos isso às vezes, porque a gente joga como se fosse desabafos. Uma pessoa, ela tem ressentimento. Tem gente que tem ressentimento de Deus, para você ter ideia. Eu já vi gente com mágoa de Deus. Você já imaginou? Como é que eu posso ter mágoa de Deus? Mas tem gente que tem mágoa de Deus. Ela fala assim, não, mas Deus me levou alguém, Deus me tirou alguém. Eu conheci uma senhora, que você falava de Deus para ela, a lágrima já vinha e ela ficava brava. Ela não gostava nem que falava em Deus para ela, porque ela perdeu um filho. E o filho, para ela, ela dizia que era tudo que ela tinha de mais importante. Então ela dizia, não, eu perdi. E ela culpava a Deus. A culpa para ela era de Deus. Então Deus que foi o mal que tirou o filho dela. E muitas pessoas questionam, quando você vai conversar com alguém, ela fala assim, mas que Deus é bom é esse? Se ele é bom, por que ele deixou tal coisa acontecer? Por que ele permitiu tal coisas? E nós temos da nossa parte uma visão sobre Deus diferente da que ele é. E Deus, ele é o Deus, ele é soberano. Eu não tenho que entender Deus. Eu estou aqui para servir, não é? E para obedecer a Deus. Todos nós temos essa função de obediência a Deus. E quando eu permito que alguma coisa ela entre nessa ordem e eu mudo essa prioridade, e eu penso que Deus que precisa me servir, eu vou ter problemas graves para a minha vida. Eu vou trazer consequências que eu não vou aceitar e eu vou ficar relutando a vida toda. E aí você vai ver um histórico de pessoas que ora, jejua, que dizima, oferta, que faz o bem, distribui coisas, ajudam quem pede, tem empatia, tem tudo aquilo que uma pessoa precisa de ter nessa vida, mas ela não consegue mudar a situação dela. Parece que ela está ancorada num buraco, ou então no fundo do mar, está com a âncora ali cravada naquele lugar, e ela não consegue avançar, a vida dela não vai à frente. E aí ela questiona, mas por que então que está acontecendo isso comigo? Por que a minha vida não muda? Porque às vezes você tem alguém dentro do teu coração que ainda não foi liberado. Você aprisiona alguém e você fica ancorado. Aí as tuas orações você fala para mim, pastor, mas eu vou orar, eu vou repreender esse mal, eu vou combater ele. Você pode fazer tudo isso, mas vai ser sempre como se você fosse lá, ou você vai numa loja, você faz uma compra, você pega aquele cartão seu, ele tem um bom limite, ele é um cartão ali ativo, mas você coloca ele, mas a senha está errada. Você está entendendo? Ela vai dar sempre recusado. E você fala, não, tenta de novo. Mas você não continua com a senha correta. Você vai continuar vendo aquela mensagem recusado. E no mundo espiritual não é diferente. Porque se eu estou fora do que Deus me recomendou, eu vou continuar da mesma forma. Deus não libera a bênção para quem está nessa situação de guardar coisas dentro do coração. E às vezes você nem percebe que é uma mágoa, que é um ódio que você carrega, que é um ressentimento, ou então a simples raiz de amargura, mas que se torna ali o causador de muitos males para nós. Então vira e mexe, a gente precisa tocar nesse assunto, porque dia após dia você está recebendo setas, sendo lançado coisas sobre a tua vida, e se você não entender isso, e não priorizar, guardar o teu coração de alguma forma, você vai continuar ali, ancorado por alguma coisa, preso àquele buraco, àquela situação difícil que às vezes nós vivemos. Amém? E isso eu queira ou eu não queira,
Se eu não mudar a situação, a minha história não vai mudar. Amém? A própria palavra de Jesus, ela recomenda isso. Eu vou pedir para você começar lendo comigo lá em Efésios 4:32. Efésios 4:32. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Acharam? 4:32. Amém? Lê comigo. Antes do que? De tudo, né? Sede uns para com os outros. De que forma? Benignos, compassivos. E fazendo o quê? Olha lá. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos. Você percebe que ele fala isso num tempo presente, mas ele deixa ali como se fosse algo diário que você tem que fazer, né? Continua, né? No ato de contínuo, ele fala para você manter isso, ó, perdoando-vos uns aos. Então não é eu perdoei, acabou, eu preciso de manter fazendo isso. Quando Jesus ele fala para Pedro que ele não deveria perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, parece uma conta, né? Uma conta meio alta, não parece? Você fala assim, Jesus citou ali mais de 490 vezes o perdão, não é? Se necessário naquele momento. Então você pergunta assim, mas até 490 vezes, 70 vezes 7 que Jesus falou, por quê? Muitas coisinhas começam a vir e ele vem, e o diabo não é bobo, o diabo sabe que você não adultera, você não se prostitui, você não rouba, que você não mata ninguém, que você não defrauda ninguém, não toca, não quer nos outros. Mas ele vê que nós somos vaidosos, qualquer coisa ali nos desestabiliza, qualquer coisa deixa a gente chateado. Tem gente que senta numa mesa, você fala alguma coisa, ela deixa um prato em cima da mesa e ela nem termina de comer, porque ela fala, não, me ofendeu. E ela coloca clichês na vida dela em relação a algumas coisas que ela diz que aquilo para ela é sagrado, naquilo não se pode tocar, não se pode falar, e ela coloca uma barreira, e isso faz com que dentro do coração algumas coisas ruins se acumulam, e aí é onde que é gerada essa tal da mágoa. E o único fardo que Jesus não leva para nós, não carrega para nós, que você carrega sozinho, que é você que carrega, é o tal da mágoa. Alguém que carrega mágoa é como se você tomasse um veneno esperando que a outra pessoa morresse. Imagina, você começa a tomar um veneno porque você tem ódio de alguém, você fala, uma hora ela vai morrer com o veneno que eu estou tomando. Quem que está morrendo? É você. Você que está morrendo a cada dia. A cada dia você está perdendo parte da tua vida. A cada dia você está destruindo aquilo que você é. E você está lá esperando que a outra pessoa venha sofrer. Que a outra pessoa vai passar por alguma situação que ela vai pagar. Tem gente que até fala assim, não, eu ainda vou ver essa pessoa assim. Mas o veneno está sendo ingerido por você dia após dia. Ou seja, você que está morrendo. Você continua morrendo todo santo dia por causa disso. E aí que está. E nós não admitimos. Nós não aceitamos, não é mágoa. Eu só estou falando, eu estou desabafando. Mas não tenho mágoa, não tenho ódio de ninguém. Tem. E está ali. E isso está matando você. E Deus fala lá, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A hora que eu tirar essa âncora chamada mágoa que está lá no fundo do mar, eu vou passar a ter como se fosse uma vela na minha vida. Amém? Eu posso trocar essa âncora que está me mantendo preso por uma vela que vai fazer eu deslanchar a minha vida ir para frente. A minha vida realmente caminhar como tem que ser feito. Amém? E como que eu tenho que fazer isso? Aí eu falei do Paulo dizendo aos Efésios, mas vamos falar a própria palavra de Cristo, Marcos 11, 25, vamos lá?
Marcos 11, 25 e 26. Vou ler os dois. Nós citamos isso o tempo todo para as pessoas. E o tempo todo tem pessoas que continuam ali aprisionadas, presas por alguma coisa. Eu sempre cito para vocês, o céu só vai ser habitado por pessoas perdoadas. Só vai entrar no céu pessoas perdoadas. A hora que eu decido não perdoar, eu estou abrindo mão de entrar no céu. Eu estou dizendo assim, eu vou ficar de fora do céu. E você está dizendo para Deus que você vai preferir ficar fora do céu. Você imagina que você se declarar que não vai entrar no céu? Ah, pastor, mas já ouvi essa mensagem tantas vezes. E como é que está o teu coração? Você está ancorado no quê? Quando a tua vida não está andando. Será que já resolveu? Se realmente colocou em ordem? Não aconteceu mais nada que te feriu? E aí, como é que você está vivendo? E às vezes a gente não percebe isso. E às vezes a gente tem mágoa de pessoas próximas. Pessoas que você convive todo santo dia. Eu falo a minha mãe ela sempre demonstrava ter uma mágoa da mãe dela. Um dia a mãe dela bateu nela de uma forma e ela não fala, ela diz que ama. Mas a gente sempre, quando ouve ela falar, a gente fala, só tem uma mágoa, ela não aceita. E muitas pessoas é assim, não aceitam, não é verdade? E às vezes acontece isso mesmo. Eu conheci uma senhora que ela odiava uma família, alguém da família dela, acho que foi a mãe também. Eu acho que isso daí foi no Ipiranga, em São Paulo, quando eu fui pastor lá. A pessoa pisou na garganta dela e derrubou lá essa água sanitária, colocou na boca dela. Causou muitos problemas para ela e ela passou a ter revolta, uma mágoa mortal, 50 anos depois. Aí um dia ela foi na igreja, um demônio manifestou. E o demônio estava na vida dela devido a essa mágoa lá de trás. E não foi ela que contou, foi o próprio demônio que contou o que tinha acontecido na vida dela. Você vê como é que é? É uma atitude terrível. É verdade ou não é? Mas essas coisas acontecem com você. A gente brinca aqui, às vezes por causa de criança, se junta duas famílias, não é verdade? Aí por causa de filho, um começa a pegar uma intriga com o outro, a mãe não gosta da nora, a nora não gosta da sogra, e vira aquele rolo dentro da tua família e você fica olhando aquilo e não sabe por que a tua vida não muda, você fica preso. E quando é um casal, não precisa ser o homem não, que os dois é uma só carne, não é? Um está ali amarrado, o outro fica também amarrado pela mesma situação. E aí ele diz assim, ó, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, faça o quê? Perdoai, para que o vosso Pai, o quê? Vos perdoe também as vossas ofensas. O meu perdão, ele não está liberado totalmente quando eu pedir perdão para Deus. Quando eu vou lá e confesso para Deus, alguns tipos de perdão, eles estão vinculados realmente ao perdão de uma outra pessoa. E se eu pedir perdão por tudo na minha vida, mas se eu manter aquele ressentimento dentro de mim em relação a alguém, a minha vida vai ficar parada, ela vai paralisar. Deus vai estar ali, não é que vai te jogar na mão do inimigo não, mas você vai estar carregando um fardo pesado e isso vai ser algo que só você vai carregar, porque Deus não ajuda a carregar fardo de mágoas, amém? Ou seja, a minha vida fica presa, eu fico amarrado à maldição por causa daquela mágoa que eu estou guardando dentro de mim. Aí um pouquinho mais à frente, eu vou lá para Gênesis 41, 50 ao 52. Vou trazer a lembrança do José. Vocês lembram a história do José, não lembra? Eu acho que o José sofreu, não foi acho que o pior da história da Bíblia não, mas o José sofreu bastante. O José sofreu demais. E o José, quando ele é vendido para o Egito, ele primeiro foi traído pelos irmãos, amém? Foi odiado, foi colocado dentro de uma cisterna vazia, e a Bíblia diz que ele foi colocado ali com a intenção dos irmãos matarem ele mais tarde. Aí um dos irmãos,
um pouco mais ajuizado, ou melhor, que tinha algum tipo de juízo mais ajuizado, não pode ser isso, né? Que tinha algum juízo, chega e fala assim, não vamos, que ele não podia também mudar a cabeça de todos, mas ele fala, não vamos matá-lo não, vamos vendê-lo como escravo, e ele vai ser levado lá, nunca mais vamos vê-lo. E eles decidem, então, por isso, vendem o próprio José, amém? E ele é levado lá para o Egito. E ele vai ser copeiro na casa do Potifar. Então José passa a ser copeiro dentro da casa de Potifar, traído, vendido pelos próprios irmãos. Isso é motivo de mágoa, sim ou não? Sim, claro que sim. Se José tivesse guardado mágoa dentro dele, tivesse ficado com ódio, e não que o José acordou e não, glória a Deus, meus irmãos são maravilhosos, não é nada disso não, mas o José não se prendeu àquilo, não se prendeu àquilo. Se ele tivesse se prendido, o José teria morrido como copeiro na casa de Potifar. E o José teria falado assim, o que foi que aconteceu com tantos sonhos que eu tinha dentro de mim? Eu imagino que o José, lá no finalzinho da vida dele, poderia ter pensado assim, Deus me mostrou tantas coisas, tantos privilégios. Tinha o sonho até de o sol e a lua se prostrando diante do molho dele, que era o faraó, no caso, não era o pai e a mãe que pensavam que eram, não. E aí o José poderia até dizer, até esse sonho se perdeu. E ele culparia Deus, falaria, Deus não cumpriu na minha vida. Como algumas pessoas dizem, pastor, Deus não cumpriu uma promessa que Ele tem para a minha vida até hoje. E não é que Deus não cumpriu, é que eu estou ancorado naquilo ali. Aquela mágoa me ancorou naquele lugar e eu não consigo mudar aquela situação porque eu estou preso a isso daí. E tem gente assim, que é preso ao casamento, um problema do casamento. Era para ela estar vivendo uma vida feliz, mas toda vez ela abre aquele álbum, sabe? Da traição de 2010, 2005, 2020, de 2014, 2015. E a vida dela não vai para frente. Porque vira e mexe, ela vai lá folhear o álbum da traição, da mágoa, da revolta, das coisas que aconteceu na vida dela. Então ela vai folhear. Para você que diz que não é mágoa, você só está lembrando, aí você fica lembrando. E aquilo vai aprisionando a tua alma. E aí o que era para acontecer na tua vida, porque se Deus colocou um homem que era copeiro, vendido como escravo numa casa, Deus é capaz de pegar esse homem e colocar numa posição mais alta dentro do Egito, por que Deus não pode pegar a tua vida, seja de onde que for, e colocar você numa posição de vitória, ainda mais nos dias em que nós vivemos hoje? Porque vamos ser bem sinceros, hoje a vida é muito mais fácil. É ou não é? Senta com uma pessoa de mais idade e pergunta para ela, a vida é mais fácil ou é mais difícil hoje? Hoje todo mundo tem oportunidade, tem ou não tem? Antigamente, às vezes, o alimento já era uma coisa mais difícil, era raro. Não sei, outro dia eu fazia o culto de manhã aqui, alguém conversava. Tinha uma fase da vida que a gente adorava quando chegava o Natal, porque no Natal tinha aquelas comidas diferentes, não é? Você tomava um refrigerante inteiro sozinho às vezes, então a gente passava esperando chegar aquela fase. Hoje não. Hoje você vai, daqui a pouco você vai sair, você vai escolher o que você vai comer. Antigamente era assim, você escolhia, você podia escolher o frango que estava ali, né? Às vezes. Qual que vai? Mas não era como hoje. Hoje você vai, você decide, não, eu vou comer fora no lugar. Hoje tudo é muito mais fácil. É verdade ou não é? Os mais madurinhos aí, vocês não concordam? Hoje tem oportunidade. Então por que Deus hoje não pode pegar a tua vida e jogar lá em cima? Pode. Deus pode e Ele quer. Você acha que Deus prefere honrar o ímpio, o pecador, do que honrar a tua vida? Claro que não, Deus quer te honrar. Deus quer que você seja um exemplo até para muitos, porque Ele é um Deus de abundância. Só que o que está ancorando a tua vida? Aí você fica dizendo, é que eu não tenho recurso para começar o meu negócio, é que eu não tenho o suficiente para alavancar a minha empresa, é que eu não tenho o suficiente para poder conseguir um trabalho melhor, eu não tenho estudo suficiente para tal coisa. E você fica preso dentro daquilo ali e você está achando que é aquilo que está aprisionando você. Deus catou 5 pães, 2 peixinhos e alimentou 5.000 homens, mulheres e crianças. Jesus começou do nada e fez muito com nada.
O que ele está dizendo para mim, para você, é o seguinte: se você der a oportunidade de tirar o que está te amarrando, ele vai pegar também, seja lá os 5 pães e 2 peixinhos da tua vida, o mínimo que você colocar na mão de Jesus ali, e ele faz daquele pouco muito. Amém? Se tiver na mão dele, ele tiver essa liberdade, ele vai mudar a tua história completamente. Mas às vezes eu estou ancorado. Um navio ancorado, ele não se move. Ele fica ali, açoitado às vezes pela onda, não é? Aquele movimento do mar, mas ele não se move. E às vezes a gente está desse jeito. Olha o que aconteceu com José. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu o nome Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. 51. José, o primogênito, chamou o quê? De Manassés, pois ele disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Ele estava falando: Deus me fez esquecer de tudo que eu passei e de tudo que aconteceu na casa de meu pai. Ou seja, tudo que aconteceu com José, apesar dele não ter amnésia, não ser ali, ter um problema mental que fizesse evaporar isso, porque não evapora. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você olhar para uma situação, você saber o que aconteceu e aquilo não causar nenhum desconforto mais na sua vida. Eu sempre brinco e falo: você quer saber se você ainda tem algo contra alguém? Cita o nome da pessoa. Aí quando você falar o nome da pessoa que você não gosta, saiu bem? Saiu. Então você está com o coração limpo. Você não gosta muito de falar o nome, você já amarra o nome, né? Você vai citar o nome e não sai direito o nome, não é assim? Dá aquele incômodo. Você ainda tem algum problema em relação à pessoa. Tem gente que ela não gosta de um nome porque tem alguém que tem aquele nome. Só do nome ela já evita falar. De falar o coisinha lá, coisinha, isso, aquilo, esse jeito, sabe? Porque aquilo incomoda muito a pessoa. E o José, para que ele pudesse realmente se tornar o governador do Egito, a Bíblia deixa claro que primeiro ele esqueceu de todo o trabalho que havia na casa dele. E aí olha lá no 52, isso não está por acaso na Bíblia, e o segundo chamou-lhe quê? Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Por que ele se tornou próspero? Porque ele acabou esquecendo, tirando aquela âncora que havia aprisionado ele lá na casa de Potifar. E eu não sei se aquilo não causou inclusive esse mal, atraiu essa maldição também para a vida de José naquela situação. Porque mesmo ele sendo talentoso, bem-sucedido, você vê que o mal parece que era atraído para ele. Quantos funcionários tinha naquele lugar? Mas por que cismou com José? Por causa disso, às vezes. Aquilo que você carrega dentro de você, ela vai atrair coisas boas ou coisas ruins. E você tem que entender isso. A bênção de José, não estava na mão de Deus, estava na boca dele. Você pode observar lá. Quando nasce um filho, ele dá o nome, depois ele conta o segundo: Deus me fez prosperar. Antes de prosperar, eu preciso esquecer. Antes de avançar, eu preciso tirar o que me aprisiona. Antes de um navio avançar, ele precisa tirar a âncora que está ancorando ele ali. Na hora que sobe aquela âncora, amém, aquele peso, e se olha, né, para o navio, né, você não imagina, ele carrega um peso tão grande daquele ali, não é? Se olhando para ele não parece. E quando ele vai ancorar, ele libera aquela âncora lá no fundo do mar e fica ali atracado. Às vezes a gente está assim, a pessoa olha para você e nem imagina: essa pessoa merece, ela vai para frente, mas não vai. Não vai porque você está ancorado. Amém? E aí o José mudou por isso. Vou pegar o segundo exemplo, que é bem conhecido da história da Bíblia. Vamos lá para Jó, bem rapidinho, Jó. Eu vou ler lá no versículo 13, versículo 1 e 2. Vou ler algumas passagens bem rapidinho aqui de Jó, tá bom? 13, 1 e 2. Esses amigos de Jó deveriam ter ajudado Jó. Não é verdade? Os amigos que você tem deveriam falar o bem, te ajudar. E cuidado com alguns amigos, viu? Alguns amigos, eles só minam a tua vida, destrói tua casa.
Tem amigos que ele vem, você acha que ele é teu amigo, ele coloca você contra alguém. Fica semeando morte no teu coração. E aí você, sem perceber, às vezes inocente, não, a pessoa gosta de mim. A pessoa pode até gostar de você, mas às vezes está te envenenando também. Amém, igreja? Eis que tudo isso viram os meus e os meus ouvidos, dizia Jó, o ouviram e entenderam. 2. Como vós o sabeis, também eu o sei. Não vos sou o quê? Olha o Jó dizendo, não vos sou inferior. 3. Mas falarei ao Todo-Poderoso, quero defender-me perante Deus. Por que o Jó falou isso? Os amigos de Jó, ao invés de falar, Jó, vamos orar, vamos vencer esse mal, você pode alcançar a vitória, os amigos começaram, ó. Deus que falava, Jó, você está mal, você está em pecado, você está escondendo alguma coisa. Tem uma vez que Jó falou assim, olha, se eu fiz alguma coisa, se eu destratei a mulher de alguém, se eu tirei algo de alguém, então que Deus me faça também. Porque os amigos ficaram jogando coisas para tentar achar uma solução. E aquilo foi causando dentro de Jó eu acho que chegou a uma revolta. As pessoas falam que o Jó foi paciente, o Jó foi murmurador para caramba também. Não é? Capítulo 16, eu vou ler do 1 ao 5, tá bom? Aí quando você lê a história, você fala assim, só ficou os 3 amigos de Jó, não é? Só ficou os 3 amigos ali com o Jó. Então você fala assim, esses amigos são gente boa. Não era muito não. Posso ler? Aí passa os amigos falando um monte para ele, aí lá no 16 já fala assim, então respondeu Jó. 2. Tenho ouvido muitas coisas como esta, todos vós são o quê? Consoladores molestos. Olha o que Jó chama ele lá, que eles eram consoladores molestos, agressivos, amém? Que mais feria do que causava melhora. Aí no 3 ele fala, porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou o que é que te instiga para responderes assim? 4. Eu também poderia falar como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha. Eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e manear contra vós a minha cabeça, porque o Jó estava chateado, porque eles começaram a tacar pedra nele. Ao invés deles ajudarem o Jó a se curar, eles pioraram aquela situação. E no 5 o Jó fala assim, ó, poderia fortalecer-vos com as minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor. O Jó falou, eu poderia feri-los, mas eu poderia também ajudá-los. Ou seja, o Jó ficou naquela situação, espera um pouquinho. Eles não me ajudaram, eles me feriram ao invés de me ajudar. São amigos molestos, molestadores. E às vezes é o que acontece também com as nossas vidas. Mas aí Deus vai lá e faz um pedido muito estranho para Jó. Parece que é assim, Deus estava provocando Jó a agir daquela forma. Porque você fala assim, ah pastor, Deus não vai querer que eu faça tal coisa, né? Vai, às vezes vai. Não é? Já viu alguém falar isso? Deus nem ia querer que eu passasse por uma situação complicada. Às vezes Ele precisa que você passe para você se curar daquilo. E aí lá no capítulo 42, vamos lá? Vou ler do 7 ao 10. Posso ler? Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2, eram 3, ó, porque não disseste de mim o que era reto, como a meu servo Jó. 8. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiras e ide ao meu servo Jó. E olha agora, e oferecereis holocausto por vós. O meu servo Jó orará por
porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vós, porque vós não disseste de mim o que era reto, como ao meu servo Jó. Olha só a coisa mais estranha que acontece. Deus vai lá e fala para os 3 amigos de Jó: vocês vão ter que ir até Jó e pedir para Jó orar por vocês, e dele eu vou aceitar a oração. Se ele não orar, vocês estarão perdidos também. Mas o Jó também estaria perdido. Sim ou não? Não é estranho? Deus faz com que o Jó tivesse que abençoar os amigos molestadores, os amigos que mais atacaram ele na pior fase da vida que Jó tinha passado. E aí no 9, então foram Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta e o Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Então Jó foi lá e orou pelos amigos molestadores. Olha só, a oração, quando você está orando por alguém, às vezes ela dói, é igual a cirurgia, sabe? Quando você faz uma cirurgia, fica a dor, não fica? Mas você retira aquele mal para sempre. Depois a dor desaparece. Tem gente que prefere não fazer isso, não é? E fica ali com aquele mal a vida toda. Não, vai que não dá certo. E fica sofrendo. Quando ele faz isso, o perdão ali é quase igual a quimioterapia, né? Trata a maldição ali que há dentro de você. É mais ou menos isso. Pastor, estou com câncer aí dentro de você. A quimioterapia, a intenção, né? É para matar aquilo ali, não é? A oração, quando você faz oração por aquele que está realmente mal, é como se você fizesse uma quimioterapia na tua alma ali. Você mata aquele mal que está destruindo você por dentro. E a tua vida, ela volta a caminhar. E aí o mais interessante no 10, ó. E mudou o Senhor a sorte de Jó, quando? Quando este orava pelos seus, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes. Você pode ver que Deus não abençoou Jó nem antes e nem depois. Mas foi quando? No momento, foi no momento em que Jó abençoava os molestadores amigos dele. Olha que coisa terrível. Às vezes a bênção que vai vir na tua vida, ela só vai chegar na hora não que você estiver pedindo, oferecendo ofertas a Deus, mas quando você começar a fazer aquela oração por aquele que você um dia se sentiu ofendido, ferido, quando você começar a abençoar aquela vida, talvez naquele momento também Deus vai mudar o seu cativeiro. Amém? Aquela âncora que estava lá, travando a tua vida, vai ser recolhida e você realmente vai deslanchar. E a bênção virá sobre a tua vida. Lembra que eu falei aquela hora? A mágoa, ele é um veneno que você toma para que outra pessoa seja ferida por ele, seja morta por ele. Mas como que a outra pessoa vai se ferir se é você que está tomando? Entenda uma coisa, você perde o sono, você adoece, a outra pessoa que você carrega uma mágoa, ela vai dormir, ela não precisa de remédio para dormir, porque é você que está ressentindo. Ou seja, Deus fala para você, libera ele que eu vou te liberar também. Amém? Solta ele da prisão que você mantém, que eu vou soltar tua vida também. E a hora que nós fazemos isso, a vitória vai chegar para nós. Amém? Ah, pastor, meu não é nem mágoa, é só fiquei chateado. E você acha que é como que começa um mal nas nossas vidas? Ele começa de algum lugar. Amém? Você para de falar, você para de conviver, daqui a pouquinho você não quer nem mais chegar perto da pessoa. Apesar que às vezes tem gente que é bom você ficar longe também. Lembra disso. Amém? E me apartar de alguém se eu não tiver ressentimento não é errado. Estou corrigindo isso que às vezes a pessoa acha que porque ela perdoou, ela tem que conviver lá tudo. Não tem que conviver também. Eu tenho um cachorro, ele me mordeu, eu vou lá mexer com ele de novo? Sim ou não? Não estou dizendo que a pessoa é um cachorro também não, tá bom? Apesar que tem cachorro melhor que a pessoa.
E tem pessoas cachorras também, como diz, né? Que são cachorro também. Né? É invertido às vezes. Mas, entenda, eu não preciso conviver. E nem gostar, eu digo. Você só tem que amar até os teus inimigos. Amém? Glória a Deus.